Boa tarde, estamos aqui no Instituto Federal São Paulo, mais uma vez, para a produção de um pequeno documentário a respeito da dengue. A dengue é uma doença tropical e subtropical que aflige os países do terceiro mundo e durante o início do século XX, Oswaldo Cruz conseguiu vencer o mosquito da febre. Não, esquece, dá um pause aí. Boa tarde, estamos no Instituto Federal São Paulo. Estamos aqui fazendo um pequeno documentário a respeito de um problema de saúde pública. Este problema é a dengue. No início do século XX, Oswaldo Cruz combatia a febre amarela, que também é transmitida pelo Aedes aegypti, que é o mesmo transmissor da dengue. Ele conseguiu vencer o mosquito no início do século, mas por negligência dos países vizinhos com relação às medidas sanitárias, o mosquito voltou mais forte. Além da febre amarela, trouxe a dengue. E a história da dengue é um pouco obscura, porque apesar de existir diversos relatos assim, desde enciclopédias chinesas, do século XVII, sabe-se que na França e no Panamá aconteceram umas epidemias de febre, mas o primeiro relato que se tem preciso sobre dengue é na ilha de Jaffa e na Filadélfia. E o vírus da dengue foi isolado pela primeira vez durante a Segunda Guerra Mundial por um cientista chamado Alberto Sabin. E no histórico, ao correr dos anos, o vírus tipo 1 foi isolado aqui no Brasil em 1986 pela equipe da Oswaldo Cruz. Oswaldo Cruz. Então, sabendo que a dengue é uma doença viral, ela tem 4 sorotipos diferentes, tá? E recentemente se descobriu um 5º sorotipo, tá? E a dengue pode se apresentar em 3 formas. A forma clássica, né? Que é o quadro de febre generalizada, dor de cabeça e dores musculares. Tá? Existe também a dengue hemorrágica, que ela começa com a forma clássica e depois ela cessa e depois volta dentro de 3 a 5 dias, trazendo dores intensas, sangramentos. E uma terceira forma rara é a síndrome de choque da dengue, que ela tem como característica apresentar no paciente hipotermia, sudorese, distúrbio de atenção e baixa taxa de fluxo sanguíneo. Como que é feito a infecção da dengue numa pessoa? O ciclo do vírus da dengue se inicia com a infecção da fêmea dos mosquitos ao picar um portador do vírus. O vírus se aloja no intestino médio do vetor
Depois de um período de incubação, chega até as glândulas salivares do mosquito, quando é possível que haja transmissão da doença. A fêmea do mosquito precisa de sangue para reproduzir, então pica uma pessoa sadia e transmite o vírus, que passará por um período de 6 a 7 dias para que apareça o sintoma. E são atingidos o fígado, o baço, os tecidos linfáticos e a medula óssea. No mundo todo, cerca de 50 milhões de pessoas contraem a doença, e a cada ano dessas, cerca de 500 mil precisam ser hospitalizadas, e a grande maioria são crianças, sendo que cerca de 24 mil pessoas morrem em consequência da moléstia. Entre 2,5 e 3 milhões de pessoas vivem em condições de risco nos 100 países onde a dengue é endêmica.